Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo nessas aulas de matemática no período de quarentena. É um assunto aqui do primeiro ano do ensino médio, tá? Referente à sequência numérica, tá bom? Existem outros tipos de sequências também, por exemplo, a sequência dos dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta é uma sequência, tá? É sequência dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março. Também são outros tipos de sequência, mas aqui especificamente eu vou tratar de sequência numérica, tá? Então vamos lá. A definição de sequência é isso aqui, ó. É todo conjunto de números dispostos numa certa ordem. Uma certa ordem é aquilo que segue uma regularidade, tá? Por exemplo, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, é uma sequência. O conjunto dos números naturais ímpares, 1, 3, 5, é uma sequência, tá? O conjunto dos números inteiros menores ou iguais a menos 3, menos 3, menos 4, menos 5. Uma sequência, ela pode ser finita, no caso aqui tem um exemplo, menos 5, 0, 5, 10, 15. Ou uma sequência pode ser infinita, 1, 1 sobre 2, 0, o próximo que seria menos 1 sobre 2, depois menos 1, tá? Geralmente, escrevemos uma sequência dentro de chaves e separamos os elementos por vírgula, tá? Quando for número decimal, por exemplo, vou colocar aqui uma sequência de número decimal. Vou colocar 0,2, 0,4, 0,6. Uma sequência infinita eu escrevo dentro de chaves, mas pelo fato de ser números decimais, aí eu coloco ponto e vírgula, tá bom? Só para não confundir. Bom, a representação de uma sequência. A sequência ela é formada por elementos, tá? Por exemplo, aqui, ó, 1, meio, 0 são os elementos. Esses elementos, de uma maneira genérica, quando eu especifico maneira genérica, é que nós não escrevemos com números propriamente ditos. A gente representa por letras. Então, aqui, ó, eu coloquei A1, a leitura é A índice 1. Só que na prática a gente acaba lendo A1. Aqui eu escrevi A2, a leitura correta é A índice 2. Só que na prática a gente acaba lendo A2. A3, A índice 3, ou seja, A3, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma sequência de maneira genérica. Esse A1, ele vai ser o primeiro termo da sequência. Então, por exemplo, aqui na minha sequência infinita, o A1, que é o primeiro termo, é representado pelo número 1. Aqui na minha sequência finita, o meu A1, primeiro termo, é menos 5. A2, segundo termo. Então, nesta sequência, o segundo termo é meio. Nesta sequência, o segundo termo é 0. Tá bom? E assim sucessivamente. A3 é o terceiro termo, A4 é o quarto termo e assim por diante. Bom, para a gente trabalhar um pouquinho com sequências numéricas, é importante saber diferenciar alguns conjuntos numéricos, tais como o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, tá bom? Isso a gente vai ver mais para frente. Então, vou fazer aqui alguns exemplos. Ó. Eu tenho uma sequência finita formada por estes números. E está pedindo para calcular A4, ou seja, é o quarto termo. Então, o meu primeiro termo é 2, o segundo termo é 5, o terceiro termo é 9, o meu quarto termo é 14.
Então, eu vou dizer que o meu A4 é igual a 14. Pronto, terminou o exercício. Aqui é para calcular o A1, ou seja, o primeiro termo, menos 2 vezes A5 elevado a 2, ou seja, é o 2 que multiplica o A5, porém o termo A5 precisa ser elevado a 2. Então, vou pensar assim, ó. O primeiro termo da sequência é o 2. Então, no lugar do meu A1, eu vou colocar o 2, menos 2. Esse 2 multiplica o A5. Quem é o A5? A1, A2, A3, A4, A5, que é o 20. O A5 é elevado a 2, então vai ser isso elevado a 2. Daqui para frente eu tenho uma expressão numérica. Então, primeiro a gente vai resolver a potência. Então, vou copiar 2 menos 2 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, ou seja, 400. Agora eu resolvo a multiplicação. 2 menos 2 vezes 400, 2 vezes 4, 8, copio os 2 zeros. Finalizando aqui, 2 menos 800 dá menos 798, certo? Bom, deixa eu trocar a folha agora aqui. Fazer mais um exemplo. Ajeitar a câmera, ajeitar a folha, isso aí. Vamos lá. Neste exemplo, está pedindo o seguinte: determinar os 5 primeiros termos da sequência dada por. O primeiro termo da sequência é o número 3. Eu não sei quem é o segundo termo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Eu só sei quem é o primeiro. E existe uma fórmula, que é isso aqui, ó. A n mais 1. Observem que o n mais 1 ele está escrito bem pequenininho, então é o índice, tá? E isso vai ser igual a n acrescentado do número 5. E tem uma restrição. O meu n, que é esse número aqui, ó, esse carinha aqui, ó, o meu n ele pertence a n. N é o conjunto dos números naturais, porém tem um asterisco no n. Então, quando tem um asterisco, significa que eu devo excluir o zero, ou seja, aqui vai ser n pertencente aos números naturais, tirando o zero, beleza? Bom, então vamos fazer o exercício. Eu quero uma sequência com 5 primeiros termos. O primeiro termo eu já tenho aqui, concorda? O primeiro termo está aqui, é 3. Então, eu vou encontrar o segundo termo. Para encontrar o segundo termo, é n mais 1. O meu n, ele pertence aos naturais, só que tem que ser diferente de zero. Então, vou escrever aqui, ó. A, qual é o primeiro natural depois do zero? É o 1. Então, vai ficar 1. Ó. No lugar desse nzinho aqui, eu substituí por 1. Então, vai ficar 1 mais 1, certo? 1 mais 1. Isso vai ser igual a n mais 5, certo? Concorda que 1 mais 1 é igual a 2? Então, significa que o meu A2 vai ser igual... Quem é meu n aqui, ó, que eu substituí? É o 1, certo? Vai ser igual a 1 mais 5. Ou seja,
o meu A1 é o 3. Então, no lugar do A1, eu vou colocar o número 3. Então, vai ficar 3 mais 5, que vai dar 8. Então, meu A2 é 8, certo? Bom, agora eu vou encontrar o terceiro termo. Ou seja, para encontrar o terceiro termo, eu tenho que partir do segundo termo. Então, vou pensar assim, ó, já fiz aqui um, vou fazer outro aqui. Ó. Agora vai ser 2, o meu N agora é 2. Vai ser 2 mais 1. 2 mais 1 é o 3, certo? A minha regra como é que é? AN mais 5. Quem é meu N aqui? Ó? É o 2. Então, vai ser A2 mais 5. O meu A2 eu encontrei aqui, ó, que é o número 8. Então, 8 mais 5. Eu vou ter o meu A3, que é igual a 8 mais 5, 13. Para encontrar, bom, já deu para perceber, né? A gente vai sempre pegar o termo anterior e acrescentar quem? O 5. Então, para encontrar o meu quarto termo, vai ser o anterior. Quem é o anterior? É o A3. Quanto vale o A3? 13. Então, vai ser 13 mais 5. E aí eu vou dizer que o meu A4 é igual 13 mais 5, 18. E por último, como eu quero uma sequência de 5 termos, então meu último termo, o A5, vai ser o anterior a A5, A4. O A4 vale 18. Então, vai ser 18 mais 5. Então, meu A4 vai ser igual a 18 mais 5, 23. Então, a minha sequência vai ser o A1, que é 3, o A2, que é 8, o A3, 13, o A4, 18. Opa, aqui eu coloquei A4, desculpe, é A5. O A5, 23. Tá certo? Bom, então, com base nessas explicações, tem aqui alguns exercícios para vocês tentarem resolver. Tá? 2 exercícios para vocês tentarem resolver aí. Tudo bem? É isso aí. Muito obrigado.